Oi pessoal, eu sou Eduardo Escola e hoje mais uma história, mais uma inspiração no nosso W Talks. E hoje nós vamos conhecer uma história juntos de 40 anos, são 4 décadas construindo sonhos e, por que não, mudando hábitos aqui em Curitiba. Nós estamos recebendo eu, a Andréa e o Rodrigo, a família Pissetti, que é da Suel Construtora e Incorporadora. Sejam todos bem-vindos. Na ponta da nossa mesa, o patriarca da família, o Ayrton Pissetti, fundador da empresa. Aqui na ponta da mesa nós temos também o Leonardo Pissetti, a Vanessa e também o Thiago, para contar um pouco de história, né, gente? É isso aí. Obrigada, né, por receber a gente aqui hoje dentro do Mirage. Um empreendimento lindo aí, um prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer é uma honra receber vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando. Muito bacana a gente tá podendo conhecer um pouquinho da história de vocês. Até porque a gente já fez um podcast antes de abrir aqui, né? já conseguimos descobrir algumas histórias ainda que eu acho que a gente até pode começar a falar. E eu acho que a primeira inspiração que vai sair desse podcast vem do seu Ayrton aqui, porque pelo que eu soube é um dos primeiros Cresce, né, que tem aqui no nosso estado. E 40 anos depois aí tá com uma construtora. Então, André, a gente tem chance daqui 40 anos ainda de estar do tamanho da sua construtora. Acho que essa vai ser a nossa inspiração. Vamos ouvir, né? A inspiração já está pronta aqui, né, Escola? E Rodrigo, André, é importante que a gente diga também que nós estamos num canteiro de obras, né? Sim. Do empreendimento de número 40, o Mirage da Suel. E aí eu vou começar lá na ponta da mesa, pedindo licença para vocês. Seu Ayrton, para que a gente entenda da onde surgiu a ideia de um homem da propaganda criar uma incorporadora e uma construtora. Então, eu tinha agência de propaganda e era uma pessoa ligada no mercado, e com conhecimento de marketing, etc. E como todos os profissionais da época, profissionais liberais, aplicavam suas economias na compra de terrenos, porque não tem esse elenco hoje de investimentos onde você tem múltiplas escolhas para fazer. Antigamente, ou tinha a poupança, você investia em terrenos. Então eu fiz um estoque de terrenos, enquanto os meus filhos cresciam, ingressavam na faculdade de engenharia, são 2 engenheiros e mais uma administradora de empresa. Então eu vi oportunidade de criar um novo negócio, embora continuasse trabalhando em propaganda, que era o que exigia mais atenção. E eu estou de acordo com esse programa. Eu estava concluindo aqui, por que esse programa gosta tanto de histórias? Não só vocês que gostam, o consumidor gosta de saber das histórias das empresas, né? Porque o imóvel, a habitação, a pessoa toma uma decisão que vai acompanhá-lo por 20, 25 anos, né? Então é justo que a conta do tempo é muito importante nesses ajustes que ele faz para escolher um imóvel. Então, eu acho que a nossa história, envolvendo a família, quer dizer, tudo que a gente se dedicou, e por conseguinte, você joga o teu nome, você joga teus filhos numa história, quer dizer, é uma decisão racional, mas há muita emoção, né? E há muita responsabilidade para você construir, né? Em 40 anos, você reencontra as pessoas que compraram os teus imóveis, um dia no clube, você encontra outro dia na rua, no supermercado, e será que essa pessoa está sorrindo para você, está te olhando na cara, dizendo, olha, Tomara que sorria, né? Então nós temos recebido assim, uma resposta muito gratificante. Pessoa, olha, eu sou aquele fulano, e às vezes eu não me lembro, né? Eles dizem, olha, eu sou aquela pessoa que adquiriu um imóvel teu lá naquele empreendimento. Digo, e daí, você está feliz? Olha, meu filho construiu uma família, meus filhos, etc. Então, é uma história que cada tijolo tem um pedaço das nossas histórias pessoais. E vocês? Aí a gente fala de uma grande família reunida, claro, pela família, mas também por uma empresa. E aí, como é que é essa relação? Qual foi o primeiro a entrar na empresa? Fui eu, o Leonardo. E aí, Leonardo, como é que foi e de onde surgiu essa ideia? Vou contar assim, uma história para vocês, assim, como a gente está envolvendo o lado pessoal, né? O meu pai veio imigrando do Rio Grande do Sul para Curitiba para iniciar uma vida.
e largou assim muitas oportunidades para fazer um projeto de vida. E eu, como sendo filho, homem mais velho, tá, eu carregava toda essa responsabilidade indiretamente. Então ele me dando essas oportunidades que ele não pôde ter como estudo, conhecimento, essas questões, vi uma cobrança muito grande para cima de mim de como eu ia representar isso. Então, lógico, a grande família, que nem está dizendo, tinham-se momentos de estresse também, tudo disso, representando essa responsabilidade. E daí, acabei, na época, ingressando em engenharia, porque via a sinergia junto nos empreendimentos, não me enxergava na área de propaganda, via assim, apesar de gostar do que ele fazia, das histórias, coisas que vinham, e fui feliz nessa escolha. Ingressei na Suel logo em seguida, já no primeiro ano da faculdade, e já comecei a operacionalizar toda essa dinâmica aí. Aí depois veio o Thiago. Eu também. Eu, na verdade, tenho 8 anos de diferença pro Leonardo e eu cresci na construtora, né? Era uma outra sede que, antes até do Leonardo entrar, minha mãe me levava pequena na empresa ali, deixava à tarde, ela trabalhava, meu pai trabalhava, eu ficava na empresa ali. E daí eu me formei, quando eu comecei a fazer engenharia também, fiz assim 1 ano, eu entrei de estágio, logo que eu estava no primeiro ano de engenharia, e daí eu e meu irmão, a gente começou, claro, 18 anos de idade ali, a gente começou a discutir muito, eu também não sabia muito o que eu queria ainda, e daí eu saí da construtora e meu pai falou, não, quero que você faça um estágio em outras construtoras. Daí eu fiquei 3 anos em 2 construtoras, 2 anos em uma, 1 ano no outro, e daí eu voltei em 2004 para a Suel e daí a gente começou a separar bem as funções minhas do Leonardo, e daí eu comecei a cuidar de toda a parte de engenharia, né? Que vou puxar um link também, que o meu pai, na verdade, meu pai e minha mãe, eles sempre foram assim extremamente exigentes assim com estudo, assim. Isso eu acho que é o maior presente que a gente pode agradecer a nossos pais assim em relação a esse esforço, porque realmente se eu não tivesse essa cobrança ali, realmente eu teria feito outras, não sei se eu estaria aqui hoje como diretor de engenharia da empresa. E quando quando eu fiz um estágio em outra construtora e via o Leonardo, assim, também, uma irmã médica, eu via a Vanessa também, estava super bem, assim, era gerente e tudo, tinha vários funcionários de outras empresas ali, e eu via a responsabilidade do Leonardo, assim, ele era meu irmão mais velho, ele brincava comigo, surfava, a gente surfava, eu via que era difícil as coisas para ele, eu via que ele era persistente, mas então ele jogou a régua lá para cima, né? Então eu falei, putz, eu preciso mostrar também alguma coisa aqui, né? E daí eu falei, não posso. Daí o que aconteceu? Daí quando a gente começou a trabalhar em obra junto, assim, eu também não entendia nada de obra, fazia engenharia, mas não entendia nada. E eu via, o Leonardo, ele estava super envolvido também nas obras, assim, que ele tinha experiência em obra também. E eu sentia que meu pai, assim, ele queria, assim, me colocar na parte de incorporação, assim, que é a parte do Leonardo. Assim, ele falou, não, Thiago, tá legal a obra, mas... Ele achava que o Thiago não gostava de engenharia. Não, a obra... Não só isso, é que hoje em dia, até que na época antigamente, a gente achava que a obra era tocada pelo mestre de obra, né, e era o mestre de obra, então se tinha imagem, assim, de quem cuidava de obra era o cara, assim, o último escalão da empresa, assim. E ele vinha assim, não, mas Thiago, fazer incorporação, não sei o que lá, e daí o que eu vi, assim, eu vi que o Leonardo, naquela parte de incorporação, ele era o cara, né? Eu falei, cara, não adianta eu querer me meter ali, né? Eu falei, eu vou ser mais eu vou ficar eu e ele ali fazendo a mesma coisa. E eu vi que eu tinha uma certa habilidade para gerenciar as pessoas ali, para cuidar do canteiro de obras ali. E daí eu falei, puta, eu quero me dedicar a essa parte de engenharia agora, então. Daí caí de cabeça ali nessa parte de engenharia, daí fiz uma pós-graduação em gestão, depois fiz uma outra pós-graduação em engenharia diagnóstica e devagarzinho tem muita história para contar ainda dessa parte aí da empresa. Não, e dá para perceber isso, porque quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi visitar o decorado, né? Uhum. E eu vi que você foi mostrando pra gente com carinho, assim, cada peça, Sim. cada esquadrilha, cada pedacinho, assim, tipo, com as coisas que você realmente construiu, né? Sim, é um longo... hoje eu posso dizer, assim, que, claro, eu estou há 19 anos na empresa, assim, já foram alguns ciclos de prédios entregues, assim, a gente tem uma certa maturidade, assim, já do nosso processo construtivo, né? Então, a gente já tem a compreensão do nosso processo construtivo. E o maior resultado, que nem meu pai sempre fala, assim,
ele sempre viu a imagem assim da construção civil, daquela questão assim, aquelas brigas, a obra, aquele estressante. É estressante, assim. Mas quando as coisas dão certo, quando você planeja, quando você vê um resultado, assim, é muito gratificante, assim, quando você vê que nem agora, que assim, a gente tá no meio da obra, mas eu já tô mais tranquilo porque eu já fiz, o decorado tá pronto, eu vi que vai dar certo, tudo que eu planejei aqui vai dar certo, entendeu? Porque antes estava no papel, é um planejamento, então a vida em etapas vai te dando grandes gratificações, assim, isso é muito bom mesmo. E a Vanessa chegou por último, mas ela chegou por último com um pedido especial, né? Os irmãos que te atraíram para a empresa? É verdade, eu cheguei depois. Eu cheguei por último, porque eu sempre trabalhei em outros lugares, né? Sempre na área administrativa e financeira, mas nunca tinha trabalhado na empresa, até quando eu... Sempre meu pai também, né? Bastante cobrança, né? Bastante incentivo de que a gente tinha que se virar e correr atrás, ser independente. Então, sempre tive isso na minha cabeça. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro emprego foi de professora de informática. Eu ensinava Word, Excel. Daí, fiquei um tempo. Depois, já virei chefe dos professores. E daí, já fui para uma outra área também de gerência administrativa financeira. E sempre tive muita facilidade assim, em lidar com equipes, né? Com pessoas. E isso acho que ajuda também no dia a dia e que deixa com que cada um... primeira coisa que eu cheguei lá, eu falei, vamos definir as funções de cada um, né? Para que cada um possa tocar a sua área com tranquilidade, né? E com profissionalismo. E realmente eu fui convidada pelo Leonardo e pelo Thiago, já estavam quando a Suel estava crescendo bastante, foi na época do boom imobiliário, e eles estavam com 3 novos projetos e eles sentiram necessidade de uma ajuda e que realmente olharam para o lado e falaram, que tal você, né, nos ajudar, que tal você vir? Eu lembro até hoje, assim, a gente tava passando ano novo na Praia da Pipa, Rio Grande do Norte, e daí a Vanessa tava numa época assim na vida dela que ela falou, eu não sei se eu quero continuar onde eu tô, eu ganho bem, mas eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo. Eu cheguei pra ela, você quer trabalhar comigo? Mosco, na empresa, tava eu o Thiago, assim, dela imaginou, mas na empresa e tal. Família, falei, você fica assim, daí né? Eu joguei nosso planejamento, né? Eu falei, olha, Vanessa, a gente vai entrar num ciclo de 4 empreendimentos. Estamos com o land bank fechado, são projetos grandes e eu vou precisar da tua ajuda bastante. E falei, pode deixar que eu te garanto um salário, né? E dali começou e realmente ela faz o que ela gosta com muito talento. E quem fazia o que a Vanessa fazia era uma pessoa terceira, era um interno, uma pessoa interna dentro da área administrativa, mas não tinha função de direção, assim, né? Mas realmente eu tive uma questão assim que eu fiquei pensando, trabalhar com a família, eu nunca tinha trabalhado, né? Sempre foi assim com pessoas diferentes que acabava conhecendo dentro do local. Dona, né, do teu negócio, né? E daí eu pensei, eu falei, nossa, mas já trabalhei com tanta gente, por que eu não posso trabalhar com a minha família, né? A gente já teve chefe de tudo quanto é tipo, né? Funcionário, não é fácil o dia a dia, né? Principalmente a parte de recursos humanos, né? Que a gente tem que cuidar e fazer com que sejam felizes e trabalhem. Mas daí eu pensei, falei, não, eu vou. E foi uma surpresa gratificante, porque todo mundo, a gente se dá bem, a gente se respeita, né? Eu falei, claro que tem discussões, né? A gente tem mais liberdade, mas ao mesmo tempo há muita dedicação. Todo mundo consegue enxergar o lado de cada um. E eu acho que é uma fórmula que deu certo. Mas eu sempre falo assim, ainda bem que tem essa parte feminina hoje na empresa, né? Porque quando era eu e meu irmão, assim, o que o arquiteto decidia em termos de fachada, em termos de acabamento, assim, a gente achava bonito, gostava. A Vanessa não, ela fica e ela não gosta disso, ela vai pesquisar, ela vai visitar, e ela quer a tendência e... Faltava essa sensibilidade. Faltava isso para ficar chique, né? Para ficar um imóvel mais chique, assim. Então, isso fez muita diferença, assim. A gente tem muita preocupação em relação à planta, né? Cada vez mais a gente quer entregar a melhor planta possível. Então a gente quer entender, eu fico tentando entender como é que as pessoas vivem, imaginando como é que chegam, vão atender os filhos, vão sair trabalhar. Então, né, cada um dá a sua opinião, mas a gente ouve muito também nosso cliente. Uma coisa que eu quis colocar, assim, né, e também o Thiago também, principalmente referente à parte técnica, é ouvir a opinião do nosso cliente. Então, toda vez que a gente entrega um empreendimento, 6 meses ou 1 ano depois, a gente faz pesquisa com eles.
E nessa pesquisa a gente pergunta, foi bem atendido, né, pela área, tiveram algum problema, como foi a assistência técnica, mas também o que você mudaria na sua planta, quais são os seus gostos, e tentar entender cada vez mais, até porque eu sempre Porque falo... só vivendo você consegue ter essa percepção. Exatamente, só vivendo, não adianta antes, porque tudo é um sonho, né? As pessoas depositam um sonho com a gente. Eu acho tão importante isso, porque a pessoa economiza a sua vida inteira, a poupança de uma vida inteira, e entrega pra gente esse sonho. Então eu falo, gente, é uma responsabilidade. Nós temos que tentar fazer o melhor. E quando eles vivem e nos dão esse retorno, né? O retorno tem sido muito bom, mas sempre tem uma opinião que a gente tem que ser ouvida e ser implantada para nova. E além do que, vocês todos são dessa área, vocês imaginam, quando a gente começa a projetar um empreendimento, a pessoa vai morar daqui a 4, 5 anos, né? Porque até é muito longo, construir, assim, como é que eu vou ter noção de como que vai ser a vida, né? A decisão de hoje, a gente vai saber se deu certo daqui 4 ou 5 anos, Sim. Né? Então é muito importante aquilo que a gente sempre, hoje a gente tá bem tem assim... Tem que ser futurologista. A gente tá bem né? consolidado. Mas quase certeiro, né? Sim, mas é que a gente tá bem consolidado, que a gente sabe que tem muita coisa boa que a gente fez, isso fica de empreendimento para empreendimento, e de acordo com essas pesquisas, com ensaios depois que quando a gente entrega a obra, eu faço todos os ensaios, a norma de desempenho, a gente chama o pessoal de assistência técnica para dar um feedback uma vez por ano. A gente faz uma reunião que é o pessoal de assistência técnica junto com o pessoal de projeto e o pessoal de engenharia para eles falarem o que eles viram de problema atendendo os nossos clientes, assim. Então, em cima dessas decisões e da pesquisa, a gente tenta fazer um ajuste fino nos próximos produtos. Por isso que eu que sou da engenharia, assim, né? E eu falo pro Leonardo, assim, às vezes que eu escuto do pessoal de vendas, assim, falo, Leonardo, você tem que falar para eles o seguinte, é que nem você ir na concessionária hoje, vai comprar um BMW 2024, não tem como comparar com uma 2018. Então a gente vê alguns corretores assim lutando com um cliente que está comparando o nosso imóvel com um imóvel antigo. Não, nossa tecnologia embarcada no imóvel novo hoje tem muita coisa nova, diferente, de engenharia, de ajuste, assim, que isso tem que saber repassar para o cliente isso, porque eu sei porque eu estou construindo aqui, cada empreendimento tem uma tecnologia no material, num ajuste fino. Um exemplo simples aqui, uma preocupação nossa no Mirage, que a gente entrega ele aqui em abril de 24, é a tecnologia 5G. Eu estou no meio de uma transição tecnológica. Sim. Tá? Que hoje isso vai envolver não só a parte de dados, mas também de uso de eletrodomésticos. Sabe? Toda uma comunicação, uma automação disso tudo. Então a gente já tinha a preocupação de, no momento, não adianta eu estar entregando lá em 2024, a pessoa não vai reconhecer que eu comecei a projetar isso aqui em 2020. Ela vai dizer, pô, mas o prédio está ali, está tudo bom, vai sair na pesquisa lá dizendo, mas um equipamento eu não posso ter hoje ele aqui dentro, não tem infraestrutura, não consigo instalar. Então a gente já se antecipou esta demanda. Por exemplo, hoje esse empreendimento ele está preparado para a tecnologia 5G, coisas básicas assim. Eu não sei se a tecnologia vem por fibra, por terra, ou se ela vai vir por antena e sinal, uma antena única do próprio prédio para ter essa demanda. Então a gente já projetou esse prédio para 2 modelos de sistemas. São coisas que não aparecem, sabe? Não está numa fachada, não está num revestimento, mas são coisas assim que eu não conseguiria mudar depois, sabe? E assim, até a gente agora está no 4º podcast, né? Isso. Eu acho que dos 3 anteriores, 2 gostavam bastante de surf. E você acabou de falar aqui também que vocês surfavam junto, tudo. E é uma empresa que eu acho que o nome vem do surf, né? Só que a empresa tem 40 anos. Todo mundo da família é do surf ou assim, como foi? Já lá atrás? Foi uma decisão deles, né? Houve aí, por alguma razão, eles tiveram, porque a empresa era primeiramente ACP7 Incorporações, que é meu nome, né? E eles tomaram a decisão, que eu confiei e acreditei, aprovei, de escolher um nome novo, né? E é engraçado esses nomes, para eu que trabalhei em propaganda há algum tempo, quer dizer, você busca sempre um nome que seja sonoro, né? Então, Suel é sonoro, né? Sim, sim. Mas essa sonoridade tem que ter algum nexo com algum tipo de coisa, né? Então, Suel é uma boa notícia, né?
para quem pratica o surf. surf, Então aí o nome Suela foi aprovadíssimo por todos, foi a criação deles 3 juntos aí, por decisão própria. A Vanessa também tem um passado. Na verdade, eu também surfava. E a irmã médica surfava também? Também, era toda a irmã médica também surfava. A Vanessa tem uma história que eu lembro assim, eu não surfava ainda, eu era novo, eu tinha acho que 10 anos, ia ter uma etapa do Mundial em Ubatuba, litoral paulista. Ela mobilizou a família. Eu carreguei essa família inteira. A gente foi assistir um campeonato. Tinha o Sandec. O Sandec era um com catapora, né? mundial de surf. Todo mundo pra ver o campeonato. Então, como é que eu carregava a família pra lá e pra cá? Se minha filha me pede pra ler. Quando você tem 4 filhos, qualquer mobilidade você tem que Você tem que ter uma van, né? É uma decisão, precisa de uma logística. Foi ver o Jubilula lá. Tipo isso, Tom Carroll, Tom Curren, né? O Thiago estava... Quantos anos você tinha? Tinha 8 anos? Não, eu me lembro eu com catapora, eu tinha que ficar o E aí dia ele inteiro com catapora trancado. Chegou lá no hotel e se descobriu com catapora. Tipo, tiveram que isolar Tava me ele. isolando o dia inteiro no hotel, eu não aguentava mais. Não, mas a minha viagem não podia parar, né? Tinha que continuar. A gente fala Ubatuba de carro, 9 horas de viagem. Não é vamos ali pra Santa Catarina. Fala hoje pros teus filhos. Não, aqui ela pede pra levar pra Camboriú, já fala, ai meu Deus, né? Como as coisas, os interesses, na verdade, os objetivos mudam, né? Sim. E como ele lidar com... Porque vocês estavam contando, né? Vocês são personalidades, são irmãos, mas personalidades diferentes. E o pai até disse que quando ele vem na reunião, ele até prefere não opinar tanto. Mas como é que são essas reuniões aí? Porque em família... A família impera nas reuniões ou os profissionais imperam? São quentes as reuniões. Vou falar eu sobre isso. É engraçado em outros tipos de sociedades, os sócios mantêm uma certa relação assim formal, né? Se você discorda na opinião, você discorda formalmente. Tem todo cuidado para falar Aqui, que discorda. O contraditório não é assim tão manso não, né? Porque o que houve anteriormente uma relação de irmãos, que em alguns momentos a coisa não pega. Então é a hora que tem que ter um apaziguador aí, né? Então tem cara que bate o pênalti vai resolver a coisa. Quem é o apaziguador? A gente criou procedimentos, a gente vai para voto popular, ele vai para votação. Mas até hoje não tem que aceitar o resultado. A democracia sempre venceu? A gente tenta... Nós buscamos a democracia, não houve nenhuma oportunidade de voto. A gente chega num consenso, né? Teve, compra de terreno, aquisição, assim, eu super animado. Já teve voto. Queria fazer alguma coisa assim, e eles não querendo. Eu falei, mas como que vocês não querem? Olha esse terreno aqui, olha que pode gerar tal coisa. Então vamos para votação. Daí perdi a votação. Mas evoluiu muito, assim. O Thiago defende muito que tem os procedimentos, assim, né? Como nesse tempo que eu fiquei na engenharia, uma coisa que eu vi funcionar muito, assim, é a gente ter processo para tudo. Hoje as nossas obras aqui tem processo, tudo é escrito, como fazer uma alvenaria, como fazer uma... Então eu acredito muito assim em ter os processos bem definidos. Eu sempre, quando eu não gosto de decisão pelo corredor, assim, e isso acontecia muito na empresa, assim, tipo, empresa familiar, um passa assim, fala, o que você acha isso? O outro responde, então o que aconteceu? Eu falava, Vanessa, a gente tem que, vamos escrever o que eu faço, vamos escrever o que cada um faz. Toda vez eu falava, Vanessa, vamos escrever. Então, muita coisa a gente foi escrevendo assim. Criando um manual. Criando um manual. Procedimentos, E daí um dia lá, a gente teve uma reunião que não teve um certo entendimento, assim, Vanessa, sabe qual que é o defeito que a gente está fazendo? O quê? A gente tem que formalizar mais nossa reunião. Eu acho o seguinte, vamos formalizar. Então, uma vez por mês, a gente vai se reunir para falar, eu vou trazer o meu relatório, o Leonardo traz o dele, a Vanessa traz o relatório dele, a gente senta nesse momento e vai discutir. Evoluiu muito. Porque ficava às vezes, em empresa familiar, você querendo discutir, tomar decisões pelo corredor ali. Você passa numa sala e fala, eu tô achando sobre aquilo tal coisa. Daí depois... Você também põe tudo em planilha. Sim, sim, adoro. Você também é tudo planilha. Coloca tudo na planilha. Não, mas isso funciona muito. Quando a gente começou a formalizar as reuniões, Por quê? Daí todo mundo separa aquele tempo para discutir do assunto, né? Então... A gente trata com profissionalismo, a gente concentra nesse regularidade dia. Esses
encontros, Uma mas vez por com mês a organização. gente tem. Uma mês vez a por gente- mês no mínimo. Se tem alguma É, demanda, daí a vai gente mais. marca mais uma. Mas uma vez por mês no mínimo a gente senta, vê os números, né? Acompanha, reprojeta. Isso. Daí isso tem evoluído muito, parou aquela discussão assim, por exemplo, começa um assunto assim que a gente vê que não precisa ser imediato, a gente fala, então na reunião traga esse assunto, Vamos conversar. vamos discutir, a gente vai discutir com calma esse assunto. Isso tem está evoluindo isso, né? Esse manual de procedimento é que construiu o nosso padrão construtivo. Isso. No caso desse manual do procedimento, olha, o reboco tem que ser 2 centímetros, também igual em todas as obras. A colocação de cerâmicas. Então isso está tudo Isso deve determinado, muito ao né? Thiago. O Thiago que fez questão de implantar isso, né? É que na verdade, puxando um outro link, né? Que a história vai longe aqui. É que que como é que veio assim? Quando eu comecei a construir com o Leonardo ali, né? Eu já via a essência da empresa assim, os princípios assim. Então, só que eu não tinha tanta experiência. Então, o que acontecia? Quando eu chegava, eu queria fazer bem feito, queria fazer Os valores, né? Uma coisa que fosse boa, bem com qualidade, né? Nunca jogar uma sujeira por baixo do tapete. Só que precisava de uma certa maturidade. Só que a nossa postura com nossos clientes sempre foi a mesma desde lá da época do meu pai, que iniciou assim, que era da assistência técnica, profissionalismo com o manual do proprietário, entrega no prazo. Então a gente sempre teve essa postura. Só que me machucava, como eu lidava com assistência técnica, lido até hoje, assim, me machucava muito ver assim quando dava um problema assim para o nosso cliente, assim, porque querendo ou não eu sempre me sentia culpado, independente do que aconteceu. Eu falava, puta, mas o que eu tenho que fazer para não acontecer de novo isso? Isso me incomodava muito assim. E daí eu comecei a ver que era complexo o sistema construtivo e não ia ser fácil, ia ser longo. Porque primeiro eu precisava padronizar o meu sistema construtivo. Porque senão o que adianta? Como o ciclo é longo, de 5 anos... Você consegue fazer um prédio, mas vai fazer mais de um e daí como Exato. é que sem padrão? Não, por exemplo assim, como é que eu vou ter certeza por que deu aquele problema? Então primeiro eu tenho que usar sempre o mesmo tijolo, o mesmo reboco, o mesmo cerâmica, o mesmo isso, para entender o que deu errado. Ou seja, criar padrão de qualidade. Exato. Sim. Então, por exemplo, se cada vez eu faço a obra de um jeito e deixo um mestre resolver isso, aquilo, toda vez que der um problema, eu não vou saber se o problema está aqui ou ali. Então, essa questão de primeiro padronizar foi muito difícil. Então, foram diversas reuniões, assim, eu chamava um monte de especialistas em tal assunto, ficava horas tentando escrever um assunto, tentando entender para mudar uma vírgula e fomos padronizando. Hoje, nosso processo é 100% padronizado. E depois, outro desafio foi transformar isso em larga escala, que é um investimento grande em treinamento de pessoas, né? Então, hoje, a Suel, assim, não sei se é a única construtora, assim, mas é uma das únicas, assim, que a gente tem uma engenheira que só faz o treinamento de todo mundo, de todos os serviços, assim. Então, para começar a trabalhar, para sentar uma cerâmica na Suel, tem o nosso procedimento, são 3 etapas de treinamento para fazer aquilo, e tem uma empresa que fica só fazendo ensaio, laboratório, testando se está dando certo com nós. Então, hoje em dia, a gente, até o meu pai falava assim, mas vocês incorporem, dá muito trabalho construir, mas a gente falou, pai, agora que a gente sabe construir, agora não vamos pagar para ninguém construir para a gente. Agora que demorou todo esse tempo aqui, agora deixa que a gente vai construir. Então foi um ciclo longo assim, mas por isso que eu te falo, agora a gente está começando a colher isso, porque está dando resultado. Os nossos clientes estão morando, É legal morando. vocês falarem isso, porque assim, as pessoas quando vão comprar, nem todo mundo sabe que tem essa diferença. Sim. Ah, eu comprei da Suel, eu comprei da outra construtora X, né? Mas eles falam, eu comprei da construtora, mas quem está incorporando, quem está construindo, né? Demora para dar vezes resultado. não sabe que isso é uma coisa que é contratada, né? Sim, exatamente. Então, assim, que não são todas as incorporadoras que são incorporadoras e construtoras. É Demora importante para a dar gente esse traduzir, resultado, eu acho demora. que isso, É porque a gente verdade, tá Paula. no 4º episódio e acho que a gente ainda nunca explicou. Até eu que sou leigo fiquei agora na dúvida. O que é incorporar e o que é construir? Incorporação é você desenvolver o projeto, entregar o empreendimento aos compradores finais. Você que comercializa, você que é dono do empreendimento. E paga para alguém A construir. construção é uma etapa deste processo. Você vai terceirizar este serviço ou vai incorporar dentro da sua atividade. A Suel trouxe a construção para dentro do seu DNA. Então, por exemplo, assim, o que isso muda? Muda muita coisa. Por exemplo, assim, quando a gente está desenvolvendo, a incorporadora, geralmente ela desenvolve o produto, o projeto. Por exemplo, Compra o terreno, o né? Mirage aqui. A incorporadora compra o terreno, a incorporadora
contrata o arquiteto, a incorporadora define as plantas, a incorporadora define a largura de parede, a construtora só executa. Quando a construtora junto com a incorporadora, o produto melhora. Por quê? Que nem a gente falou, a gente faz o nosso produto já pensando no que aconteceu no nosso passado, já pensando nas nossas pesquisas, então o produto já vem performado com uma qualidade muito maior, já pensando no cliente. Então, quando uma incorporadora contrata uma construtora, geralmente a construtora vai pensar no custo e no prazo do contrato dela e a incorporadora nas vendas. Então, quando você une tudo isso, é um grande diferencial. Então, eu acho, Cisco, o maior disso tudo é você ter controle do prazo de entrega. Se você que edifica, Que é seu, né? você sabe que vai terminar aquele dia. Uma coisa é você contratar uma empresa, te prometer isso e no final dizer, olha, vai atrasar, e quando atrasa muito. Às vezes ajuda também na questão de personalização para o Sim. cliente, né? Porque você tem que envolver duas etapas, né? Porque você envolve o custo da hora. Às vezes alguns clientes dizem, por que demora tanto para ver um retorno sobre a personalização, se eu posso tirar ou não essa parede? Por quê? Porque a incorporadora tem que checar com a construtora se aquilo é possível. Então, às vezes, você ganha um pouco de agilidade a gente nesse personaliza processo. bastante. Manutenção também, né? É direto Sim. com a mesma empresa, né? Fala de sangue quente, então, assim, o senhor estava contando mais cedo que ele trabalhou na época da propaganda com Paulo Leminski, com Jaime Lerner, que é referência em arquitetura, urbanismo e tudo mais. Como que o senhor traz ou trouxe lá no passado, porque hoje vocês comandam, mas essa veia criativa ou talvez essa veia da venda para dentro da construtora e da incorporadora? Como que isso pode ser usado? Como que esses dois trabalhos foram usados ao mesmo tempo? Bem, a experiência que eu obtive na propaganda foram muito úteis na área da construção civil, sobretudo a minha formação. Eu sou sociólogo de formação acadêmica e publicitário de atividade, né? Então a sociologia me ajudou muito a definir o perfil do nosso consumidor. Houve casos assim, empreendimentos em que a gente acertou assim em cheio, né? Uma vez nós fizemos um procedimento num determinado bairro aí, e naquela época estava começando a aparecer muito fortemente na área de prestação de serviços a informática, né? Então ali se gerou muitos empregos ali, e a soma dos salários do casal da informática performava uma renda muito interessante, né? E havia muito casamento, por causa daqueles conviviam, né? As relações pessoais que levavam a se casar, pessoas com a mesma atividade, né? Então nós fizemos um empreendimento e eu disse, olha, nós vamos, porque era localizado na divisão do portão com a cidade industrial, onde havia um grande envolvimento na área de informática, né? Olha, vamos construir com tais características, um quartinho maior para botar um computador no quarto do filho. Bom, eram 26 unidades, 8 foram vendidas pelas pessoas que trabalhavam em informática. Então, veja bem, e também na área de comunicação, né? A empresa, eu acho que a Vanessa, que cuida mais dessa área, assim, está muito bem, estão fazendo tudo por conta, né? E eu fico observando e torcendo fortemente, né? Para que tudo termine bem, né? E o que o senhor acha que é mais fácil como corretor? Vender o que era dos outros ou vender o próprio produto? Porque você deve ter vendido muita coisa durante esses anos aí. É um pouquinho mais estressante, né? Porque você vender o teu próprio produto, você tem a responsabilidade de ter feito esse produto, né? Então, na hora de vender, existe um compromisso muito maior. Agora, quando você vende coisas de terceiros, o teu grau de responsabilidade não é tão aprofundado quanto é o grau de responsabilidade quando você está vendendo algo que é teu, né? Porque você, pessoalmente, vai ser cobrado por isso. Sim. Então, essa é a grande diferença. Mas hoje em dia acho que mudou bastante também, né? A relação com o corretor, com o comprador é muito forte, né? Sim. Eles lembram, né? Ele encontra na rua, ele lembra, você me vendeu aquela coisa, aquele apartamento era uma coisa boa. Então também, eu acho que vocês também, né? A área das imobiliárias carregam essa também forte isso de você quer vender uma coisa boa, né? Que você saiba que a pessoa está feliz e que ela vai voltar a comprar o imóvel com você. Você constrói o prestígio da tua empresa junto, né? Porque você é nosso sócio na responsabilidade. Sim. Eu acho assim, eu vejo muito assim, vocês não querem fazer uma única venda, vocês querem fidelizar esse cliente. Sim. Vocês fazendo uma venda bem feita, essa pessoa, ela vai praticar uma nova venda, vai trazer um imóvel para vocês venderem e vai indicar vocês. Então essa confiança é muito mútua.
Em qualquer negócio, né? Acho que o que a gente tenha, ele envolve relações de pessoas, né? Sim. Se a gente não tem relações com pessoas que a gente acredita e que sejam fortes, dos dois lados, né? As coisas não funcionam. Eu acho que no caso aí a confiança na compra do imóvel é fundamental, né? Mesmo da imobiliária ou de nós incorporadores, né? Hoje é impressionante o fenômeno dos tempos. Eu que tive tanta convivência com consumidores e busquei muito na vida estudar e entender o comportamento humano na área de consumo, né? Antigamente, você ia numa loja, o vendedor que estava presente lá, ele te dava informações técnicas sobre aquele produto, você desconhecia. Hoje é diferente, o consumidor entra na loja, tem mais informações que o próprio vendedor. É verdade. Você sabe mais sobre aquela televisão do que ele pode falar para você. E você sabe que na área, um sujeito quando chega no nosso plantão, ele visitou 20 plantões. Sim. Hoje você faz pesquisa, cota preço para comprar uma meia. Entendeu? Se imagine para você tomar a decisão mais importante da tua vida, que é um imóvel. Sim. Então o grau de informação do consumidor hoje tem que ser respeitado e coisa. Isso gera para a gente muita responsabilidade, né? De você entregar o que você prometeu que ia entregar. E até o cliente ele vem muito preparado, porque às vezes o corretor está no plantão, você pega empreendimentos, tem 40 unidades, 30 diferentes uma da outra, né? E ele tem que estudar todas, mas o cliente não, o cliente ele precisa dar de 150 metros quadrados, então ele estudou tudo que ele precisa naquela planta antes de entrar no plantão. Então às vezes é desproporcional. Não, e ele já viu toda a concorrência, só a planta de 150 metros quadrados. Então assim o trabalho mudou, né? Ele virou muito mais até consultivo, né? Você faz uma venda, mas você ajuda a pessoa com o teu conhecimento de mercado a tomar uma decisão. Sim. Porque assim, você não oferece só o produto. Sim. Né? As informações do produto, seja na nossa área ou outras, a pessoa tem acesso. Esse tipo de preocupação a gente tem muito acentuado, porque quando a gente está desenvolvendo uma planta, primeiramente a gente elege o público-alvo. Quem vai morar lá? Então é um casal com 35 anos, tem tantos filhos. Qual é o comportamento? O que eles querem? Qual é o grau de expectativas que eles têm da vida e desse produto que a gente tão importante na vida deles? Porque essa cumplicidade do comprador com o imóvel é profunda, né? É uma relação assim, sobretudo da mulher, né? Que vive mais uma cumplicidade dentro do imóvel. Então a gente procura entender o que tem esse casal de 35 anos de idade, que tipo de renda que tem, que hábitos que tem, que grau de expectativas ele tem com a região, se tem supermercado, se tem escola. Então, esse tipo a gente, definido o público-alvo, aí a gente vai em busca do entendimento do comportamento deles. Como é que vocês lidam com as críticas? Porque o Thiago falou da questão de estar na assistência técnica. Tem cliente que vai reclamar de tudo, né? E tem cliente que vai elogiar tudo também. Como é que é lidar com o lado não tão positivo das coisas, assim? Então, quem que é o responsável? Você? Não é fácil, né? Eu me considero o mais paciente dos três, né? Eu me considero. É difícil ouvir uma crítica do seu filho, né? Porque é um filho. A sua obra de arte, né? Mas eu sempre digo assim, a gente tem que sempre respeitar o cliente, assim, e sempre entender porque o que acontece, assim. A gente sabe que tem oportunismo, sabe que tem exageros, assim, mas querendo ou não, é um imóvel, né? Ninguém não comprou uma camiseta numa loja, não comprou... descartável. Então, hoje a gente tem muitos clientes que estão no segundo, no terceiro imóvel Suel, por causa dessa assistência técnica também, assim, que eles falam, olha, realmente eu me sinto acolhido pela Suel, porque... É horrível você ter um problema no teu apartamento e você ter que ligar para um 0800, digitar 2, daí marca, se sentir assim que... desprestigiado. E muitas vezes assim, a irritação do cliente é por falta de informação também, assim. Ele não sabia que podia acontecer aquilo, não sabia que ele tinha que fazer tal coisa. Então, você tendo... Hoje o nosso setor de assistência técnica, assim, é fantástico. As pessoas que são escolhidas assim que vão no apartamento,
é a Márcia lá, o Marcelo, enfim, são pessoas calmas, pessoas que, super educadas, sabem ouvir. Acalmam, né? Então, o cliente. acalmam, escutam bastante o cliente. Então, é importante você acalmar, mas é aquilo que eu sempre disse também, assim. Uma segunda consultoria, né? Vocês fazem a primeira. Não é fácil. Mas eu sempre digo duas coisas assim. Primeiro de tudo é o seguinte, vamos atender, vamos resolver, vamos ser educados, mas o que a gente errou, alguma coisa no próximo empreendimento tem que ser feito, né? Porque você ficar repetindo um erro, aí não pode acontecer. Por isso que eu criei também, falando em procedimentos, né? Que todo final do ano a gente faz uma reunião, que o pessoal da obra geralmente não gosta muito, que eu pego todo o pessoal da assistência técnica e eles vêm montando um relatório de tudo o que aconteceu no ano de assistência técnica e a gente vai discutindo com o pessoal de engenharia e o pessoal de projetos, assim. Então, aquela reunião que ninguém gosta, sabe? Teve lá É porque o pessoal da obra constrói e daí vai para outra obra, né? E daí eles não sabem o que acontece depois. De uma para outra. Pergunte para o engenheiro ou para o mestre de obra se dá problema na obra deles. O que eles vão falar? Não. Por quê? Porque eles não sabem, eles já estão em outra obra. Eles não sabem o que eles já estão fazendo outra obra, já estão morando, ele nem sabe o que aconteceu. Então, isso é uma vantagem da Suel. O que eu falo assim? Essa integração da cadeia de todos os setores, que é o setor de projeto, com o setor de obras, o setor de assistência técnica, ele é muito integrado, assim. Por quê? Porque é uma empresa familiar e, por exemplo, quando dá um problema num apartamento, no mesmo dia eu já estou sabendo que deu. Eles me contam tudo. E eu já tenho que fazer alguma coisa. Então, às vezes, tem empresa assim, que demora muito tempo essa informação chegar de novo na obra e chegar no próximo projeto. Então, mas a gente sempre teve assim, essa postura e o foco no profissionalismo do nosso cliente. Manter o atendimento desde o momento da venda após a entrega das chaves. É interessante, lá dentro da consultora, a gente tem uma engenheira chamada Mariana, engenheira da qualidade. Ela cria uma intimidade com os clientes, que tem clientes assim que acaba passando o prazo de garantia, a amizade que esse cliente, a gente fala ela chega a ser uma psicóloga. Recebe presente, ela faz terapia Natal, algumas pessoas. Elas ficavam passando o tempo lá, mas Mari, eu queria tanto que você estava vindo aqui em casa. Ela tenta achar problema para estar conversando com a gente. Não, e a gente percebe, do outro lado, até como cliente, porque se as empresas vão crescendo e é natural, você precisa automatizar mais as coisas, e algumas empresas vão perdendo, às vezes, essa essência. E assim, o fato de crescer e ter tanta tecnologia. Hoje você tem lá o que você falou, tem o 0800 ou tem um chamado que você faz online, tem um aplicativo, mas elas esquecem, né? que são pessoas, né? E isso nunca, e pessoas não gostam de falar com o computador, você gosta de pesquisar no computador, mas quando você tem um problema, você quer falar com alguém que resolva isso para você. Ela não sabe nem explicar, André, qual é o problema. Não é, tipo, digite zero, se foi hidráulico, digite não sei o que, se é elétrico. É que agora a gente também está implementando um aplicativo novo na empresa, assim, o aplicativo Suel, assim. E a empresa que está fazendo esse aplicativo para a gente, ele veio, não, Thiago, você tem que ver, sensacional, o cliente só vai pegar o problema, vai bater a foto, vai clicar aqui. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai fazer aqui, mas tem que ter um botão que ele vai falar direto com a nossa engenheira. WhatsApp. Ah, não, então cria um link aqui, que ele clica ali, abre o WhatsApp Porque não adianta, os problemas não vão aparecer 3 da tarde numa quarta-feira. Vai aparecer no feriado, no domingo, o problema vai aparecer naquele horário que não tá aberto o escritório. Então você tem que ter um canal que se pelo menos a pessoa tem respondido, não, peraí, fecha um registro. Ou, calma que a gente já vai te ajudar aí. Tem que ter alguém ali. Assim. Mas sabe que isso até a escola falou que vocês fazem a primeira consultoria, eles fazem a segunda. Basicamente é isso, né? Mas sabe que não, a gente hoje, eu acho que agora falando um pouquinho da gente, até é uma das questões de diferencial. Eu acho que essa humanização, ela é um diferencial. E as construtoras que sabem explorar isso, eu acho que as construtoras exploram um pouco isso, porque o mundo está tão digitalizado que assim, tem algumas construtoras, ótimas construtoras, que nessa parte de assistência, nessa parte até para fazer um agendamento de personalização de qualquer coisa, as empresas crescem e elas entram num... Burocratizam muito. Né? Perde isso, tudo é processo, mas assim, ela está pensando nisso na qualidade do cliente, porque ela quer o quê? Ela quer que tudo tenha um histórico. Então, esse cliente já me ligou tantas vezes, esse cliente entrou aqui por causa daquele problema tal.
E os clientes ligam para mim, Rodrigo, Tô com problema. manutenção tal, pô, já cansei da consulta. Rodrigo, ele não tem que ligar para você, diz para ele entrar, liga aqui no número tal. Mas a gente mesmo assim, eu falo, não, deixa que eu pego. Às vezes tem que atender um monte de cliente, mas eu pego assim o horário, eu ligo para a pessoa responsável da consultora, ó, o cliente está precisando disso. Porque assim, É a ponte, né? A ponte mais, é o elo mais próximo e mais forte que ela vai ter com aquele problema, né? por mais que não seja assim a nossa responsabilidade, eu acho que é isso que tem feito, faz a diferença, principalmente hoje, é o serviço, né? Tanto de vocês quanto da gente, a gente tem que tentar Humanizar Humanizar mesmo, mais, né? Tentar enxergar o lado do outro, né? Que eu sempre falo, gente, eles não estão comprando uma calça Se jeans, colocar no né? É lugar, uma gente, casa, se colocar então no lugar do É um cliente. sonho, né? é um sonho. Você pode dizer assim, você vai fazer um serviço com uma operadora, né? Telefonia, ou sei lá, alguma instalação de gás na sua casa. Você quer ser atendido também. Não. Você não quer ficar só no protocolo. Então Não. pense do lado do cliente também, né? Isso tudo. É isso mesmo. Seu Ayrton, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas acho que é importante a gente falar de como o senhor vê a empresa hoje comparada com a empresa que o senhor criou lá em 1982. Hoje, qual que é o sentimento do empresário, mas sobretudo do pai? Bem, um grau de satisfação enorme, né? Porque mesmo eu falei para eles, olha, eu estou transferindo para vocês uma bicicleta. Não é nenhum tipo de presente, não é nada. Quando eu transferi a empresa para eles, eles vão ter que pedalar a vida inteira para conseguir construir algo digno, que eles não se envergonhem, que eles tenham orgulho, como eu tenho orgulho. Você volta ao passado, daí você lembra das coisas iniciais, dos estresses, e eu faria tudo de novo. Eu acho que agradeço a quem a gente deve agradecer sempre, né? A empresa que temos, né? E tenho orgulho, né, de estarmos fazendo. Sabe quando você tem noção de que está fazendo a coisa certa? Quer dizer, você não tem vergonha de fazer. Entendeu? Nós não somos uma grande construtora, nós somos uma construtora de um porte médio. Então, nós temos assim, e a construção não é um negócio para eles, é um meio de vida, né? Onde eles atendem pessoas que vão se relacionar, e o grau de amizade que se constrói é muito sólido, e isso emociona muito a gente. E para vocês, como é que é ver os primeiros tijolos? Quem colocou com certeza não é do padrão que vocês usam hoje, né? Padrão, processo. Seu Ayrton. Mas hoje como é construir isso e sabendo que vocês estão de mãos dadas, né? Usando essa figura de linguagem mesmo, vocês caminham juntos, né? É um objetivo único, né? Da família como um todo, né? Eu ia colocar assim de coisa, eu estou mais na ponta, eu que busco, como eu sou de novos negócios, né? Eu trago sempre esse puxando para frente o novo ciclo. Então esse desafio sempre vem mais para minha mão. Mas por outro lado, assim, eu posso dizer assim, a gente sempre pensou grande. Eu sempre me espelhei em incorporadoras grandes que existiam na época. Eu passava um dia, eu vou fazer um prédio aqui, vou poder construir, vou ter um tapume grande, vou poder buscar. Acho que isso ajudou bastante. Não você parar assim e contar com a própria sorte, vamos dizer, nesse sentido, sabe? E por outro lado, eu tenho a segurança que eu tenho gente por trás que vai me garantir que isso pare de pé, que vai estar bem acabado, sabe? Que eu vou ter clientes satisfeitos. Então, assim, a responsabilidade, ela é dividida, mas ela busca o mesmo comum, o mesmo, sabe, objetivo. Então, isso eu acho que é o maior envolvimento. Que nem o pai disse, a gente vive disso aqui. A empresa é a nossa vida, é o que a gente sobrevive, principalmente, que se tem que sobreviver, né? Mas, por outro lado, que toca o nosso dia a dia, é temas de viagem, é tema de almoço, sabe? É interação, né? Eu tenho filhos hoje pequenos, que o Theo, que é o meu filho mais velho, ele fala assim, papai, eu quero ir na obra porque eu quero ver as máquinas, eu quero ver, sabe? Você é construtora. A Bela, que tem 2 anos, ela falou, papai, você é igual o Papai Pig, o Papai Pig é construtor. São coisas assim que te tocam no dia a dia. Mas né? é muito gratificante, eu acho também, né, da minha parte, ver você participar da vida das pessoas, né? Dos sonhos, porque realmente, pense que todo dia que ele tá lá, que acorda, que tá na sala, você pode ser lembrado.
e você encontrar as pessoas e ver essas pessoas felizes. Muitos vêm falar com a gente, até a gente fica impressionado, assim, né? A quantidade de pessoas que vêm conversar com a gente. Nossa, eu tô amando morar lá, é maravilhoso, eu adorei, obrigada. E depois eu indicam a gente até coloca bastante nas redes sociais, porque eu acho muito forte quando você é um cliente vai indicar você, né? Principalmente de um imóvel, né? Que é uma coisa que a pessoa fica tanto tempo, né? Para ela estar indicando, e a gente coloca muito isso para mostrar para as pessoas, porque realmente a gente acha forte e a gente encontra muito as pessoas que estão morando e vindo agradecer, assim, né? Por a gente ter ajudado a realizar o sonho e estarem felizes. Então, é muito gratificante estar nesse ramo por causa disso. Fora os estresses, essa parte. Mas você sabe que é legal ver vocês juntos, assim, porque é muito do que eu e o Rodrigo a gente carrega também, né? Os dois trabalhamos juntos e acho que a base da vida da gente é a família da gente. Com né? certeza. Seja, né? A gente hoje, cada um tem sua família, Sim. né? Mas é o que a gente também está passando para os filhos da gente, né? Tipo, a gente trabalha junto por tudo e apesar de tudo, porque não é fácil. É bem isso. Né? Mas assim, é irmão e o amor e essa coisa que a gente traz de família é a base que a gente vai deixar sempre. E manter, né, essa união. tudo É engraçado, isso, né? assim, quando eu e o André entramos aqui, assim, a gente é bem isso, a gente vê essa questão de irmão, assim, vocês três juntos, venham aqui que vocês têm que conhecer. Os três juntos indo mostrar. Não, olha essa janela, o outro, olha esse móvel que eu pensei. Olha isso daqui, Rodrigo, veja. Então, assim, vocês. Sabe? Acabam se tornando assim, todo só, mundo. Sim, exatamente. Cada um pega um pouquinho, né? Pega o lado bom de cada um e daí faz uma coisa boa. Da minha parte ali, que eu vejo da empresa hoje, assim, da parte da engenharia, hoje eu digo que eu estou colhendo os frutos desses anos aí de investimento em processo. E hoje a Suel, assim, ela está com uma equipe, assim, de obra, engenheiros e assim, está muito boa, estão extremamente alinhados, assim, uma equipe muito eficiente. É claro que da parte de engenharia, assim, sempre tem a melhorar, claro, assim, que todo o projeto ele é dinâmico, cada projeto é único, mas é que nem o Leonardo falou, assim, hoje a tarefa do Leonardo talvez seja mais difícil, porque depende de mercado, da volatilidade do mercado, depende do terreno. Então, hoje em dia, a maior variável hoje para a gente, eu acredito que seja essa questão de mercado, de terreno, porque a engenharia se consolidou, assim, e a equipe que está dos jovens hoje, a nova geração de engenheiros que estão treinados, tudo, tenho certeza, assim, que está consolidada para os próximos anos, assim. Legal. Inspirados? Muito, né? Show. Então, 40 anos. Parabéns, né, pelos 40 anos. Foi um resuminho da nossa vida, mas acho que foi bem legal. Acho que é bom a gente relembrar, assim, sentar na mesa e poder conversar disso, porque o nosso dia a dia passa tão rápido, as coisas vão acontecendo, e é uma reflexão, né, que você vem, assim, vocês fizeram a gente buscar tudo isso na essência. Então agradeço aí a vocês da W por esse W Talks, ao pessoal aí da RIC também por essa oportunidade e poder mostrar um pouco de como a gente é também como pessoa. E quem quiser saber mais histórias, claro, pode visitar uma das obras, um dos empreendimentos. São 3 ao mesmo tempo acontecendo nesse momento, né? Ou chamar vocês dois, né? Isso. Exatamente. É isso aí. Gente, então, mais um episódio, mais uma história, mais inspiração para você. Na próxima a gente se vê aqui no W Talks. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Isso aí. Ai, foi muito legal. Adorei falar. Obrigada.